Vieira e hoje eu vim falar do filme Crimes do Futuro, que é o novo filme do diretor David Cronenberg e é o seu primeiro filme em 8 anos, o que, enfim, deixou todo mundo um pouco ansioso para ver esse novo filme dele, né? E, além de tudo, a gente tem um elenco estelar, né? Com o Viggo Mortensen, a Léa Seydoux, a Kristen Stewart. Então, assim, é um filme que todo mundo tava meio que ansiando. E eu assisti e eu tenho várias coisas para dizer a respeito. Eu vou falar do filme basicamente sem spoiler, mas vai ter um pedacinho que eu vou comentar alguns spoilers, mas vai ser já no finalzinho. E quando eu for falar com spoilers, eu aviso aqui, ok? Então, se você ainda não assistiu, pode ver boa parte desse vídeo, tá bom? E antes de começar a falar sobre Crimes do Futuro, não deixa de conhecer o meu Apoia-se, que assim ajuda muito a continuar produzindo vídeos aqui no canal, trazendo vídeos sobre estereótipos, sobre filmes, enfim, dá uma olhada, até porque em breve a gente vai começar um clube do livro para os apoiadores, ok? O David Cronenberg, ele tem uma carreira, né, bem consolidada dentro do cinema e assim, ele é um diretor que na sua filmografia trouxe muito do body horror, né? Esse horror corporal que faz a gente, inclusive, ter muito sentimento de repulsa boa parte das vezes, né? E nesse filme ele traz esse elemento. A gente tem no começo do filme, né, uma mãe e um filho que estão ali num lugar onde não tem muita gente, parece que basicamente só tem os dois vivendo ali, e o garoto tem um comportamento um tanto quanto estranho. E por conta desse comportamento, existe um acontecimento ali, né, com essa mãe e esse filho, que vai ser super importante para o resto da trama. Mas eu não vou dizer qual é o acontecimento, porque, enfim, né, não quero dar spoilers aqui. Logo em seguida, a gente conhece um casal de artistas. Eles não são casados, eles não são namorados, eles são parceiros de arte. E eles fazem, né, uma performance, algumas performances bem diferenciadas. A gente tem que pensar que o mundo tá um pouco diferente do que a gente conhece hoje. Nesse filme, os humanos evoluíram e boa parte da humanidade não sente mais dor. Existe sim, né, uma ou outra pessoa que ainda mantém, né, se mantém sentindo dor, mas é bem raro. A maioria dos seres humanos evoluiu, então não sentem dor. E por conta disso, a arte também acabou se transformando. A gente tem artistas fazendo performances sempre muito voltadas para coisas relacionadas à dor. Então, a gente tem várias cirurgias que se tornam performances. Muitos cirurgiões se tornaram artistas. Sim, é isso mesmo. Cirurgiões se tornaram artistas. Só que a gente vai ter, inclusive, os cirurgiões plásticos que vão fazer um determinado tipo de arte e outros cirurgiões, como, por exemplo, a parceira lá, né, do Sol, que é interpretada pela Léa Seydoux, que trabalhava com trauma antes e agora ela faz uma performance com ele, né, que, enfim, tem a ver com cirurgia. O Sol, que é o personagem do Viggo Mortensen, ele evoluiu de um jeito um tanto quanto diferente. Ele produz órgãos novos. Sim, uma pessoa que está sempre produzindo novos órgãos e a arte que ele faz junto com a sua parceira é exatamente a cirurgia de extração desses órgãos. E assim, ela tatua, né, esses órgãos e aí eles têm todo um momento artístico, digamos assim. Inclusive, existe até essa coisa, o filme trabalha meio isso, de que cirurgia virou o novo sexo, é um tipo de sexo diferente e tem toda a coisa da corporalidade, da fisicalidade ali, né, na cirurgia que remete ao sexo. E o filme, ele traz essa coisa da discussão sobre a arte. Qual de fato será a arte do futuro? A gente, como espectador, tá passando a gostar de quê? No futuro, a gente de fato vai gostar do quê? Porque a gente muda o tempo todo. Se a gente evolui, digamos assim, a nossa arte também ela tem que evoluir. Mas qual é o tipo de arte que a gente vai começar a consumir e a sentir prazer? Porque a arte, ela traz desconforto, ela faz a gente pensar, mas ela também traz prazer. E aí, quais são os nossos tipos de prazer? Principalmente quando a gente está sempre avançando e criando coisas mais e mais intensas.
chega num ponto que, se a gente já teve tanta coisa intensa, a gente vai querer mais e mais intensidade. Então, qual é essa arte? Então, o filme ele traz esse debate sobre a arte, o que é que está sendo feito na arte hoje, o que é que vai ser produzido no futuro, o que é que a gente enxerga como arte e vai enxergar também. A gente consegue, de fato, ainda apreciar o mesmo tipo de arte de um século atrás? Quais são os nossos novos prazeres? Quais são as artes, né? As performances, os objetos artísticos que vão passar a nos dar prazer. E além disso, né? A nossa forma de nos relacionar com a arte, com o outro, com a nossa sociedade, com o planeta, ela vai continuar sendo a mesma? Ela pode, de fato, ser a mesma se a gente está passando por tantos processos, né? Se a gente for pensar, agora a gente teve uma pandemia, a gente está ainda numa pandemia, a gente consegue ser ainda o que a gente era antes e por conta disso a gente consegue consumir da mesma forma que consumia antes? O filme ele traz esse e outros diversos questionamentos. E assim, eu acho que todos esses questionamentos são muito válidos. A ideia do filme é muito boa. Mas apesar do filme trazer essas questões de forma intensa, eu acho que visualmente ele nunca alcança seu ápice, sabe? O Cronenberg, ele é o diretor do body horror, sabe? Ele é o maior nome do body horror que a gente tem no mundo. Só que, visualmente, nesse filme, ele não explora todas as possibilidades de body horror que ele poderia. Eu sei que para algumas pessoas, o filme, ele vai ser, sim, muito incômodo, ele vai causar bastante repulsa, mas, honestamente, quem já viu diversas maneiras que o body horror, ele pode ser explorado, parece que o filme de fato fica ali, sabe, numa camada muito mais superficial do que ele poderia, enfim, ter, sabe, de aprofundamento. A gente tem um filme aqui que traz, sim, o bizarro versus o belo. O filme é visualmente muito bonito, a gente consegue perceber, e assim, já dá pra perceber antes nos outros filmes do Cronenberg, tá? Que ele é um diretor que sabe dirigir muito bem. Ele é muito competente na sua arte, né? Só que para um filme que explora a arte e esse grotesco que pode ser belo dependendo da maneira que a gente vê, né, que a gente enxerga as coisas, o grotesco se torna muito sutil e não seria um problema. Mas como o filme ele tá falando sobre isso, eu acabei achando muito superficial, sabe? Sempre parece que ele poderia estar explorando mais essa fisicalidade, essa corporalidade e até ir além, sabe? Se ele tá falando de evolução, o filme não parece que evoluiu assim. O body horror do Cronenberg acabou evoluindo. Na verdade, pra mim, parece que ele deu passos pra trás, sabe? Então, que ele resolveu ficar no que era confortável pra ele. E ok, nenhum filme precisa inventar a roda, precisa ser muito inovador, precisa ser muito diferentão. Mas é um filme que tá sempre prometendo transgressão. E ele não é suficientemente transgressor. E isso eu acho extremamente frustrante, principalmente pensando num diretor como Cronenberg, sabe? Muitas vezes o filme parece pra mim Cronenberg pra fãs ou Cronenberg com medo de ousar. De verdade. Então, assim, é um filme que não incomoda o tanto quanto poderia e parece que ele nunca chega, de fato, no seu potencial completo, sabe? E com isso eu não tô dizendo que é ruim, eu até acho um filme interessante, mas a sensação que me traz é que ele nunca chega onde ele poderia chegar. Principalmente porque ele joga diversos elementos, sabe? Ele quer discutir um monte de coisas, mas todas essas coisas que ele joga no filme não são completamente trabalhadas, sabe? A gente tem ali grupos diversos que não são trabalhados e, enfim, pra mim é extremamente frustrante e muitas vezes vazia a representação de alguns conceitos, de alguns grupos que o filme tem, sabe? Outra coisa é que o filme, ele quer discutir a artificialidade, ele até faz isso num nível assim, mas mais uma vez é um elemento que eu não acho que ele desenvolve tanto quanto ele poderia. E o filme é, sim, bastante artificial, mas é isso.
não discute a artificialidade da maneira que pode, sabe? Então, a gente pode até dizer, nossa, o filme é artificial porque ele quer discutir a artificialidade, mas isso nunca chega no ápice, sabe? Fica ali numa camada rasa, pouco profunda. E mais uma vez, é frustrante, porque é um filme com um conceito incrível, mas que não é trabalhado o máximo que poderia. Não tem a profundidade que promete. E aí aqui eu vou falar alguns poucos spoilers, tá? Caso você não tenha visto o filme, assiste primeiro e depois volta aqui. Tem 2 elementos nesse filme que me incomodam bastante, sabe? A gente tem ali toda a coisa do menino, né? Que é morto bem no começo do filme. E aí o pai dele leva esse garoto pra fazer uma autópsia, né? Com os 2 protagonistas, com o personagem do Viggo Mortensen e da Léa Seydoux, para que eles façam isso numa das performances deles 2. E aí, assim, ok, isso vai acontecer, e aí a gente entra nessa discussão, né, sobre um corpo diferente, um corpo mais evoluído, um corpo que, enfim, se alimenta de coisas que não são o que a gente se alimenta hoje em dia, né, um corpo que se alimenta de lixo tóxico, de plástico, enfim, todas as coisas que, inclusive, estão fazendo mal para o nosso planeta porque a gente tem em excesso. Então, claramente, o filme também quer discutir a questão do planeta. Mas, mais uma vez, eu acho que ele não adentra nisso, sabe? Inclusive, nessa questão, se você tá querendo falar mesmo sobre a evolução e o quanto a gente, como ser humano, já destruiu o nosso planeta, o filme, ele acaba não se aprofundando nisso. E esse grupo, inclusive, sabe, que tá ali querendo se alimentar de outras coisas, tá? Desse lixo tóxico, que se alimenta daquelas barras ali que, claramente, enfim, são todas as coisas que se a gente comesse iam fazer muito mal pro nosso corpo. Não é bem desenvolvido. Muito do que a gente fica sabendo deles é extremamente positivo. Inclusive, um outro problema que eu tenho é que o final do filme, sabe, assim, toda a situação da personagem da Kristen Stewart e de como ela também meio que, enfim, acaba sendo uma tatuadora, tudo isso é dito, a gente acaba tendo uma exposição que, pra mim, poderia ser mostrada. O show don't tell. Eu não tenho nada contra as pessoas falando, né, quando isso avança a história de fato, mas da maneira como é colocado ficou parecendo que, assim, a gente podia ter visto a cena, a gente podia ter tido um outro tipo, sabe, de abordagem, ao invés de um personagem só falando e falando, sabe? Tem 2 outras personagens que pra mim não são bem desenvolvidas, que são as moças que trabalham com as camas que o personagem do Viggo Mortensen ele usa nas performances, ou ele usa, sei lá, no seu dia a dia, né? Ele tem muitas dores corporais e aí ele usa, né, esses objetos, assim, e aí elas vão lá na casa dele pra sempre organizar, né, essas camas e tal. E a gente percebe que elas são bem mais do que isso. Elas também estão ali contra o pessoal, né, que acredita numa evolução na maneira como a gente se alimenta. Só que isso não é desenvolvido. Então, o filme, ele passa muito tempo, às vezes, ali, sabe, mostrando como eu sou visualmente bonito, olha como eu sei filmar, e a gente tem várias cenas que não servem de nada pro filme, que são só diálogos rasos até. Então, ele poderia estar aprofundando muito mais alguns personagens, alguns grupos de personagens, e isso não acontece. Então, assim, pra mim é um filme interessante, que traz um conceito interessante, traz atuações muito boas, enfim, personagens até muito interessantes, mas fica tudo muito numa camada pouco aprofundada. Então, é isso. Claramente o Cronenberg sabe dirigir, o filme tem seus pontos positivos, mas pra mim foi uma experiência bem aquém, sabe, do esperado. É extremamente frustrante e Cronenberg para convertidos, para fãs, então assim, foi menos do que eu gostaria, sabe? Então, é isso. Se você já assistiu o filme e achou ele extremamente interessante ou não, comenta aí embaixo.
Vamos debater um pouquinho sobre crimes do futuro. E é isso. Tchau!